A importância, né, da floresta em pé já foi comprovada para a regulação do clima, do ar, da água. E agora um estudo pioneiro sobre o cultivo do açaizeiro em terra firme na Amazônia mostra que a presença de grandes áreas de vegetação nativa no entorno ou próxima aos plantios de açaí pode aumentar em 4 vezes a produtividade quando comparada à lavoura com a ausência de floresta. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente agora é a Márcia Maués, que é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua participação aqui com a gente, né? E eu começo te perguntando, então, quais são os motivos que explicam esse aumento tão substancial de produtividade, né? Mais de 4 vezes, quando há as florestas do entorno, e como que foi feita essa pesquisa para chegar nesse resultado? Bom, você acabou de falar, fez uma bela introdução sobre a importância da polinização, dos serviços ecossistêmicos, do qual a polinização é um deles. E para que esse serviço ecossistêmico ocorra, é necessário que haja os ambientes naturais. No caso, as áreas de floresta, as áreas de vegetação natural. Não necessariamente uma floresta prístina, uma floresta que esteja assim intocada, mas toda e qualquer área de vegetação nativa abriga polinizadores e vai prestar o serviço da polinização para essa cultura que é tão emblemática para o estado do Pará, para a Amazônia e para o mundo, que é o açaizeiro. Então, o açaizeiro depende da polinização cruzada, que é realizada principalmente pelas abelhas. 90% do serviço da polinização do açaizeiro é feito por abelhas nativas, seja elas abelhas sem ferrão, os famosos meliponíneos, que podem ser criados, muitas espécies podem ser manejadas para a exploração do mel e dos seus produtos, e também de abelhas nativas, e algumas espécies de meliponíneos que não podem ser criados e manejados. Então, eles dependem das áreas naturais para a sua sobrevivência, e é de lá que eles vêm para as lavouras polinizar o açaizeiro. Para que nós chegássemos nesse resultado, foi feito um estudo minucioso. Havia um anseio dos produtores rurais de açaí de saber como melhorar os índices de produção das suas lavouras. E como nós sabíamos que as abelhas são responsáveis pela polinização, nós selecionamos uma abelha sem ferrão nativa da Amazônia, que poliniza o açaí, é a Scaptotrigona postica, chamada aqui na nossa região de abelha canudo, que constitui colônias com uma grande quantidade de indivíduos, até 10.000 abelhas por colônia. Então, nós utilizamos 15 colônias dessas abelhas introduzidas em áreas de plantio, em 9 áreas de plantio, e outras 9 áreas nós avaliamos sem a introdução da abelha, que era o controle do nosso experimento. Esse trabalho, ele foi feito com uma abordagem da polinização integrada dos cultivos, que é quando a gente avalia o manejo de um determinado polinizador, no caso a abelha canudo, e também a contribuição do serviço ecossistêmico natural da polinização prestado pelas áreas nativas. Avaliamos em áreas com diferentes gradientes de cobertura florestal no entorno, com mais floresta e até menos floresta, diversos níveis. E aí nós tivemos essa grata surpresa, que apesar do manejo da abelha ser muitas vezes positivo, esse aumento, essa melhoria na polinização ocorre nas áreas com menos floresta. E nas áreas que haviam bastante floresta no entorno, houve um aumento de 400% na produção. Ou seja, a floresta contribui 4 vezes mais do que o próprio manejo da abelha. Que interessante esse resultado, né? E frente a isso, a gente pode dizer, né, que então as áreas de preservação nas propriedades rurais, elas não são uma área perdida, uma área parada, mas que sim, elas são um ativo que impactam na produtividade? Exatamente, nós temos que falar exatamente essa questão. De quanto mais a gente mantém, conserva e restaura, isso é uma oportunidade, inclusive, para que se incremente a restauração dessas áreas, para que se garanta a produção das lavouras de açaí, das áreas cultivadas de açaí, com a provisão do serviço dos polinizadores nativos, né, dos polinizadores silvestres. Isso não quer dizer que a gente despreze o papel das abelhas, que podem ser manejadas naquelas áreas onde tem um pouco menos de área natural no entorno, mas é um alerta para que a gente considere isso como um insumo biológico. A polinização é um bioinsumo e ela precisa ser valorizada e vir naturalmente das áreas que existem no entorno dos plantios. Uma oportunidade para o produtor considerar essas áreas não como um ônus, elas são um bônus.
Elas vêm trazer uma série de serviços ecossistêmicos importantes, como a polinização e outros serviços, como controle biológico, as águas, né, que é tão importante ter Com chuva e certeza. ter água suficiente para manter essas áreas cultivadas. Perfeito, muito obrigada. Foi importante você falar aí desse papel biológico, né, das abelhas e dos serviços ecossistêmicos das nossas florestas. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Planeta Campo. Obrigada. Obrigada, bom trabalho para vocês. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.